Recebemos no estúdio da TV Erechim duas lideranças que vêm se destacando cada vez mais nas suas áreas de atuação e também nas suas entidades. Seja dentro do município de Erechim ou no estado todo, Erechim tem ganhado notoriedade com o trabalho comprometido da presidente da CDL Erechim, da Débora Balbinotti Lunardi, e também do prefeito de Barra do Rio Azul e presidente da FAMURS, Marcelo Arruda. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim duas lideranças que têm feito o diferencial para o nosso município, para a nossa região e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu começo falando da Débora Balbinotti Lunardi, que é presidente da CDL Erechim, mas atua fortemente com o Núcleo da Mulher Empreendedora no estado e também o presidente de Barra do Rio Azul e presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, que também tem feito um trabalho grandioso com prefeitos, prefeituras e outras entidades. E a nossa pauta é justamente conhecer um pouquinho mais dessas duas entidades que trabalham unidas em prol do desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Débora, bem-vinda mais uma vez aqui para falar um pouquinho do andamento do ano da CDL Erechim. Muito obrigada, Sandra, pela oportunidade. Muito prazer, prefeito Marcelo Arruda, também presidente da FAMUR. É uma honra, né, dividir essa bancada com uma liderança que tem feito realmente tanta diferença. E nós na CDL sempre aqui participando da vida da nossa comunidade e trabalhando em prol realmente do crescimento do nosso município. Marcelo, recentemente você esteve numa missão empresarial importantíssima para o Rio Grande do Sul. Isso, de certa forma, afeta todos nós que buscamos o desenvolvimento, principalmente as entidades que estão unidas buscando reconstruir o Rio Grande do Sul. Olá, Sandra. Olá, Débora. Uma alegria poder estar aqui na bancada, todos os espectadores da TV Erechim. Realmente estamos num encerramento 2024 muito intenso. A Débora tem acompanhado as pautas, ela, além de presidente da CDL, tem sido uma forte liderança nas pautas regionais, junto com as demais entidades aqui do norte do Rio Grande do Sul. E entre essas pautas a gente aproveitou como FAMURS para estar representando, né, os nossos municípios gaúchos numa missão que o governo do estado esteve no Japão e na China, né, para conhecer as oportunidades. Até na última participação que eu tive aqui, falava da tristeza de não poder ter participado da FRINAP, mas nos bastidores a gente conversava e parabenizar mais uma vez a todos os organizadores. Foi uma grande feira, destaque a nível estadual e nacional, e a gente acompanhou de lá o quanto a nossa região mostrou a força, o potencial da indústria, do comércio, do serviço aqui de Erechim e de todo o norte do estado. E na nossa missão lá, que a gente acompanhou o governo do estado, grandes oportunidades estão sendo encaminhadas, Débora, para o nosso Rio Grande do Sul, seja na questão da transição energética, que é um momento que o mundo está vivendo, de buscar energia mais limpa, seja através do hidrogênio verde, através da energia eólica. Até na última semana tivemos uma aprovação de uma matéria importante no Congresso Nacional, que vai permitir a utilização da faixa marítima, onde uma empresa japonesa, que o governador Eduardo Leite assinou o termo de compromisso. Essa empresa quer investir 35 bilhões aqui no Rio Grande do Sul e dependia desse projeto de lei, e é mais voltada ali na região sul, que pega o Porto de Rio Grande, enfim, uma área que tem um grande potencial para poder investir esse tipo de estrutura de energia eólica, que daí as torres são dentro do mar, né? Então, porque lá pode produzir uma usina maior, dentro do território é uma usina de 5 megawatts, lá pode chegar até 30, tem uma intensidade maior do vento, e isso vai gerar muito emprego, desenvolvimento, onde os 497 municípios ganham, porque gerando mais faturamento, é mais retorno de tributos, são empregos no Rio Grande do Sul e investimentos. E o importante é que vai precisar de empresas, né, gaúchas e do Brasil para poder ajudar a colocar em prática isso. E outra pauta importante lá no Japão foi conhecer as obras de resiliência, né? O Rio Grande do Sul, que está vivendo toda semana um desafio, Sandra e Débora, né? Cada dia é um temporal, é uma enxurrada. Então nós vamos viver ainda um período difícil. Aproveitar aqui os meios de comunicação da TV Erechim, que realmente as pessoas, quando tem o alerta do governo, do estado, que tome os cuidados necessários, né? Porque vocês viram no último final de semana, Butiá, né? Que estava na faixa de risco, o temporal passou lá, arrancou um telhado, feriu duas pessoas, mas graças a Deus não tivemos vítimas. Mas realmente os alertas estão sendo precisos. Agora, graças ao investimento do governo do estado, né, com todo esse monitoramento, está conseguindo orientar onde vai acontecer, enfim, a enxurrada, o temporal,
E o Rio Grande do Sul foi buscar boas experiências do povo japonês, que vive com tsunami, terremoto, enfim, enxurradas. Claro que eles fazem obras muito grandiosas que daqui um pouco que eles se obrigam porque eles não têm para onde ir. Eles estão dentro de uma ilha, uma superpopulação, dentro daquele território, tem que se adaptar. Mas foi muito bom para a gente conhecer a questão educacional deles. Eles preparam as crianças, né, desde da escola para respeitar as orientações governamentais. As cidades são sinalizadas com todas as áreas de risco para onde que a população tem que se encaminhar. E isso eu acho que é o mais importante que a gente alinhou com o governo do estado para agora, no início dos novos mandatos, onde 311 novos prefeitos e prefeitas e 186 que vão continuar, a gente poder implementar aqui no Rio Grande do Sul e poder trazer segurança, preservar as vidas e também, e no segundo momento, que vai ter muitas obras de reconstrução aqui para os municípios. E lá na China a gente conheceu muito investimento também na transição energética, carros elétricos. O Rio Grande do Sul é a segunda vez que participa de uma das maiores feiras e é o único estado que está participando. Então o Rio Grande do Sul está lá plantando a sementinha, mostrando que quer realmente participar desse processo de transição energética. E para quem está acompanhando, esse é a gente fala, é o cavalo encilhado que está passando. Quem aproveitar vai colher os frutos, porque eles estão investindo lá na Europa, estão investindo nos Estados Unidos, e aqui no Brasil quem tem se colocado mais à disposição é o Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma grande oportunidade aqui que vai gerar muito retorno de impostos, vai gerar empregos, vai gerar desenvolvimento, e o Rio Grande do Sul e os municípios estão querendo aproveitar essa oportunidade aí que vai, 2025, 2026, promete ser um grande ano de investimentos aqui no nosso estado. Pois é, aproveitando essa onda, e a gente tem que surfar nela, Débora. Hoje um dos maiores desafios do comércio é manter as pessoas nos seus empregos, e a quantidade de vagas abertas também é enorme. Como é que a CDL tem enfrentado e qualificado as pessoas que chegam para esse tipo de atividade? Em primeiro lugar dizer, né, prefeito Marcelo, que essas missões eu acho que elas são extremamente importantes, porque a gente vai buscar, né, exemplos de quem já enfrentou desafios como os nossos, maiores desafios, e quem tem a tecnologia adequada para trazer isso para a gente. Isso não é diferente no comércio. E também, sim, a gente enfrenta um momento desafiador. Eu acho que agora mesmo, né, o CAGED trouxe um número de vagas expressivo, né, principalmente aqui para Erechim, né, nos chama atenção Erechim e Bento Gonçalves. Até vi já uma ação do prefeito de Bento Gonçalves nesse sentido. Mas a gente precisa entender que está havendo um grande momento de mudança do perfil do consumidor e do perfil social, assim, do comportamento humano realmente. A própria questão, esse mundo tecnológico, ele vem trazendo novos mecanismos, novas formas de trabalho. A inteligência artificial vem transformando muito a vida das pessoas também e vai promover uma grande transformação aí. E eu acho que o mercado de trabalho está precisando se adaptar. Então, nós precisamos entender que nós temos muitas vagas de emprego, mas talvez nós não tenhamos tantas pessoas empregáveis neste momento. Por quê? Pelo treinamento, pela mão de obra qualificada que a gente precisa fazer. Na CDL Erechim, a gente busca atender muito o nosso nicho, né? Porque eu digo que se cada um conseguir atender o seu nicho de envolvimento, a gente consegue fazer uma ação coletiva. Nós lançamos esse ano a CDL Academy, que é uma plataforma de formação, né? Toda ela feita através de um convênio que a gente tem com a Universidade de Caxias do Sul, e foram feitos treinamentos online para todos os segmentos do comércio, desde o treinamento para o empresário nos mais diversos segmentos, como para os seus colaboradores. Todos os associados da CDL Erechim estão cadastrados e têm direito a utilizar essa plataforma sem custo nenhum. Mas é óbvio que é aquilo que nós falamos, nós precisamos mudar o comportamento. E mudar o comportamento para voltar a aprender, voltar a fazer uma nova formação também é um desafio, né? É uma mudança cultural e que a gente vem fazendo paulatinamente. Então, são duas questões: ter a ferramenta e conseguir fazer essa transformação, essa mudança de comportamento. É uma questão um pouquinho demorada, desacomoda um pouco as pessoas, mas a gente precisa entender que, como o prefeito Marcelo colocou, o cavalo está passando encilhado, é o momento da transformação e o momento de pegar as ferramentas e utilizá-las. Então, nós precisamos entender que a gente precisa fazer esse movimento para que a gente possa se adequar a essa nova realidade. Pois é, Marcelo, a gente vê esse momento, como a Débora falou aí, que precisamos aproveitar essas oportunidades,
Porém, também cabe à FAMURS, aos prefeitos da região, investirem e focarem nessa área de qualificação, trazer cada vez mais oportunidades. De que forma a FAMURS trabalha esse tema com os prefeitos? A gente tem interagido, Sandra e Débora, tem a Secretaria do Trabalho, né, que o Governo do Estado também está nessa parceria com os municípios, com as empresas, com as federações, para realmente a gente qualificar o nosso público, porque cada vez mais, seja no varejo, na indústria, nos serviços, a mão de obra ela precisa ser qualificada e adaptada para essa nova realidade, né, tecnológica que vivemos. E principalmente, né, a questão o setor da Débora é atendimento, entender o cliente, fazer essa boa recepção. E a Secretaria do Trabalho tem ofertado isso do Rio Grande do Sul, inúmeros cursos, e realmente as pessoas têm que aproveitar. E os nossos prefeitos agora, a FAMURS, também em conjunto vai dialogar para realmente eles estarem incentivando as suas localidades, né, independente do tamanho do município, né, todos têm que procurar aproveitar essas oportunidades, interagir com as federações, com os seus sindicatos, com as suas associações, para realmente a gente fortalecer, porque o desafio da mão de obra está em qualquer canto do mundo, com quem tu fala, seja no Japão, na China, no Brasil, na Europa, todos estão com desafios, né, de falta de mão de obra. Então o Brasil tem que, nós do Rio Grande do Sul, melhor falando, temos que agora encarar esse desafio, qualificar a mão de obra, entender essa nova geração, né, que tem um outro comportamento, né, prefeito? Exato, eles têm um outro sentimento de horário de trabalho, né, de cultura, e que nós vamos ter que adaptar, né? Nossa região, principalmente aqui, a gente, se puder trabalhar 24 horas, a gente é pilhado, mas vamos ter que tentar adaptar a nossa cultura com essa nova geração que vem para poder realmente todos os empresários poder manter suas empresas, as suas indústrias operando e poder tá produzindo aí para todo o Brasil. Então esse é um desafio e é de qualquer canto do mundo e nós vamos ter que nos adaptar. O que der para automatizar, para poder aproveitar, e o desafio, né, diminuindo a mão de obra. O Rio Grande do Sul ainda tem esse desafio também da pirâmide. Né? Nós vamos estar com uma população mais velha, exatamente. Então nós vamos precisar de mão de obra externa também. Né? Então Erechim acho que é um dos exemplos maiores aqui do Rio Grande do Sul, com uma oferta alta de mão de obra. Né? Mais de 2.170 vagas, se não me engano, alguma coisa. Erechim e Bento Gonçalves chamou a atenção, né? Duas regiões parecidas, inclusive. Nós semana, né, Débora, num evento lá em Porto Alegre, né, mostrando a nossa região norte tem sido destaque, né, que pega Erechim, Passo Fundo, Santa Rosa, enfim, todo esse norte do estado aqui é a segunda maior economia do Rio Grande do Sul, 21%. Nós estamos perdendo só para a região metropolitana. Então é uma região muito forte, uma região que tem todo um potencial econômico, né, de desenvolvimento, mas que a gente precisa entender essas demandas, o que está faltando para a gente conseguir acelerar esse processo. Verdade. Débora, esse ano a CDL também ela focou muito forte e marcou presença juntamente com os jovens e com as mulheres. Duas classes que até então estavam mais acomodadas e de repente você fez com que elas se envolvessem mais com a nossa cidade de Erechim, com as questões do Estado. Como é que tem sido trabalhar com as mulheres e os jovens? A questão são dois braços novos, digamos assim, né, de associados e de negócios da CDL Erechim. Um deles a CDL Mulher. A CDL Mulher nos foi oportunizada no momento em que nós fomos convidados a fazer parte da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, justamente numa diretoria, né, que foi a primeira diretoria nacional que fala do empreendedorismo feminino. Então, com esse espaço, a gente trouxe toda uma pauta a respeito da mulher e o empreendedorismo, até porque hoje as mulheres são 52% da população no Brasil. Né? E nós temos um mercado hoje muito amplo, onde as mulheres já ocupam as mais diversas posições, inclusive de liderança, seja em entidades, na política e nos seus negócios. Né? E das mulheres que empreendem, 49% das mulheres que empreendem são chefes de família, são as provedoras principais da sua família, isso é estatística. Então, quer dizer, existe toda essa mudança da formação social, né? Que uma vez era toda ela voltada ao homem, digamos assim, o provedor principal da família era o homem, hoje não mais, né? Existe todo um novo formato familiar aí, então não tem como nós não debatermos as questões inerentes ao universo feminino dentro do empreendedorismo.
mesmo, porque embora a mulher esteja com uma participação praticamente igualitária no mercado de trabalho, ela ainda enfrenta algumas questões que acabam lhe prejudicando, quer dizer, lhe diminuindo dentro do mercado de trabalho, que são as questões exatamente do universo feminino. Ainda é da mulher o cuidado, por exemplo, com a família. Não significa que os homens não participem, muito pelo contrário. Essas novas gerações participam muito mais da vida familiar, mas tem alguns momentos que elas são da mulher, né? E aí, às vezes, a mulher não consegue ter a mesma equidade, digamos assim, a mesma oportunidade no trabalho por conta de sofrer aí sim o preconceito, né, de se dizer, porque a mulher talvez vai faltar mais no trabalho, ela vai precisar atender mais a família, então ela acaba não tendo as mesmas oportunidades. Isso parece mentira, mas ainda acontece, né? A gente agora, à frente das entidades aqui, também nota, às vezes, alguns preconceitos com a mulher. A gente fala, então, nós no CDL Mulher, a gente não discute machismo e feminismo, não é nada disso. É realmente a participação da mulher nos negócios, mas aquelas demandas que ela ainda enfrenta para poder se colocar com equidade, né? Com equilíbrio e não perder oportunidades por conta de cumprir algumas responsabilidades que são do universo feminino. Então, nesse sentido, a gente tem feito um belo trabalho aqui em Erechim e tem feito um grande trabalho dentro do Rio Grande do Sul. Temos trabalhado muito no Rio Grande do Sul, já conseguimos formar 18 núcleos da mulher empreendedora, então CDL Mulher do Rio Grande do Sul. A partir o CDL Mulher era um nome que não podia ser usado, o CDL Mulher. Então, nós conseguimos, a partir de uma atividade do Rio Grande do Sul, usar a CDL Mulher, foi para o Estatuto da CNDL agora usar. Preciso clarear que nós não somos uma outra CDL, é uma diretoria da CDL, mas que a gente utiliza essa nomenclatura justamente para reforçar a marca. Por quê? Porque a gente vê que esse é um tema que está sendo debatido nos mais diversos setores. Então, a gente reforça a marca porque é uma iniciativa da CDL, nós estamos embaixo de um guarda-chuva de uma rede toda, né, desde a Confederação Nacional até os nossos municípios. Estamos tendo uma grande adesão, já formamos então esses 16 CDLs Mulher no Rio Grande do Sul, então é um trabalho que foi muito bem recebido. E a partir do CDL Mulher já formamos também a CDL Jovem, que era uma demanda nossa aqui do município, que já existe nacionalmente há muitos anos, mas que em Erechim nós ainda não tínhamos tido essa iniciativa, então iniciamos também a CDL Jovem com o mesmo intuito, de formar novas lideranças, abrir espaço, ampliar ações para que outros empresários, né, jovens, para que outros segmentos de negócios possam estar dentro da CDL, possam se identificar, possam encontrar espaço para nós construirmos uma entidade cada vez maior. Então, nesse intuito que a gente tem trabalhado também. Marcelo, a gente está encerrando o ano de 2024 e teremos uma mudança bastante grande em todo o estado de prefeitos. Esses novos prefeitos que chegam, eles terão suporte da FAMURS? Eles estão preparados para lidar com os desafios das cidades gaúchas, visto que passamos por um período bastante conturbado esse ano? A economia acabou ficando um pouco freada, o comércio foi prejudicado, enfim, precisa-se ter um olhar diferenciado para o próximo ano, para a próxima gestão? Sandra, realmente o 2024 foi um dos anos mais desafiadores da história dos municípios gaúchos do Rio Grande do Sul, né? 95 cidades em calamidade pública, 359 municípios em situação de emergência, com essas mudanças climáticas que nos desafiaram a repensar as nossas cidades e o nosso estado, buscando agora conhecimentos dentro do país, fora do país, para nós realmente deixar as cidades preparadas. A gente encerra o ano agora, 2024, com uma grande expectativa, né? Porque tirando essa questão das perdas das vidas, eu tenho falado para os nossos gestores e para a população que se criou uma grande oportunidade nós, com todos esses recursos que estão vindo, Débora, do governo federal, do governo estadual, agora que não paga a dívida e vai ter esses 12 bi para investir nos próximos 3 anos em obras de resiliência, uma grande oportunidade para os municípios gaúchos repensarem as suas cidades, né? Municípios que enfrentaram 4, 5 situações de inundação, tem que pensar numa relocação daquelas áreas, tem que pensar em obras que tragam mais segurança. Eu falo da própria Barra do Rio Azul, né, que aqui na região que o pessoal conhece, nós vivemos em apenas 6 meses 2 enxurradas e estamos, a partir do segundo momento, buscamos ajuda das universidades, ajuda da iniciativa privada para repensar a cidade. Então,
ela já está sendo, as obras novas já fora daquela área que pode ser de inundação, seja o posto de saúde que vai estar num novo local, a Secretaria da Cidadania e o CRAS vão ser num novo local mais alto, mais seguro. Conseguimos agora encaminhar a reconstrução de 10 moradias que foram destruídas na última enxurrada, vai ser num local seguro, que não tem perigo da inundação, e é o mesmo caminho que todos os municípios estão dando andamento, né, no estado. Então a gente tem dialogado já com esses novos gestores, a gente já fez um evento em outubro lá em Nova Petrópolis, onde a gente já apresentou, junto com o governador Eduardo Leite, junto com o governo federal, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, os desafios, mas as oportunidades que eles têm. E a FAMURS, por ter toda essa equipe técnica, esse trabalho, ser a entidade que está próxima e faz a defesa dos municípios junto aos outros governos, né, estado e federal, a gente tem uma grande oportunidade, tem visto dos novos gestores um desejo realmente de fazer diferença, de querer mudar a realidade do seu município, sendo que as duas últimas gestões que a gente acompanhou de 2017 para cá, os prefeitos têm trabalhado unidos e acho que isso tem permitido a gente viver um novo momento, né, Sandra e Débora, de interagindo com as entidades, com as federações, com as associações, para a gente trabalhar em conjunto, porque não adianta nós trabalhar só no seu quadrado aqui, nós não vamos a lugar nenhum. A gente tem trabalhado muito na pauta deles atuar de forma regional, como nós temos feito aqui no Alto Uruguai. Eu tenho usado muito o exemplo da nossa região, porque só assim a gente está conseguindo ver obras e sonhos serem realizados, né? Quando a gente está se unindo, e não importa qual projeto que vai ser o primeiro a ser executado, mas daquela lista, vamos lá, selecionar esse é possível. Então, acho que a gente está levando esse exemplo e tenho batido muito nessa tecla a nível de estado, estou participando da reunião de outras associações para realmente os municípios trabalharem unidos, defenderem as pautas regionais e realmente analisarem os municípios que viveram esses momentos difíceis. Todas as obras agora em 2025 vai ser um canteiro de obras do Rio Grande do Sul, então vai ter muita obra de asfalto, muita obra de reconstrução. A oportunidade que eu falo para o público é que, na verdade, nós vamos ter um estado mais estruturado, né? Tem só na região metropolitana vai ser 6,5 bilhões em diques, desassoreamento, dragagem, obras de drenagem, que vão permitir aquela região que sofreu muito não viver aqueles momentos difíceis como foi em maio de 2024. E no interior do estado também muitas obras para reconstruir essas obras de infraestrutura que vão estar preparados, né, para desmoronamentos, as cheias, enfim. É um desafio grande que a gente vai ter, mas uma grande oportunidade para a gente avançar. E a FAMURS vai estar, já teve nesse evento, Sandra, e nós vamos ter agora no início do ano vários eventos também já para estar qualificando, dando todo o apoio necessário e, claro, buscando as demandas dos municípios para estar levando para o governador, para o governo federal, enfim, para a gente poder destravar os nós, porque o grande desafio é a burocracia. Muita coisa que foi anunciada, a gente aperta o botão aqui, o pessoal avisa, mas até ligar a luz lá na ponta demora. Então, mas agora, final do ano, está destravando bastante coisa, a gente vai ver que o 2025 vai ser muito bom e vai movimentar a economia. Vai ser o desafio de ter empresas para executar tudo isso, mão de obra, né? O setor da construção civil também está num desafio imenso, né? Tem máquina, tem estrutura, mas falta, às vezes, mão de obra para poder executar todas as demandas dos municípios do estado ao mesmo tempo, né? Verdade. Mas eu acho que tu colocas uma coisa que é imprescindível, é essa união, exatamente, do poder público, da iniciativa privada, das entidades, em prol, exatamente, da região. A gente tem que crescer no coletivo. Quer dizer, quando um sobe, todos vêm junto. Então, e esse trabalho vem sendo feito, o prefeito Marcelo Arruda tem feito na FAMURS um belo trabalho, tem sido uma grande liderança, e foi destaque, inclusive, esse tipo de ação nos discursos da FRINAP, agora na abertura da FRINAP, com a vinda do prefeito, do governador, vice-governador Gabriel. Eu estava com algumas pessoas de fora, recebendo algumas pessoas de fora também para essa abertura, e essas pessoas tiveram, o que chamou a atenção foi como foi interessante ver todas as lideranças agradecendo a intervenção do governo do estado e a intervenção, né, das entidades em prol de toda a região. E é realmente isso, né? A gente está muito acostumado a falar mal, às vezes, né, a cultura comum, digamos assim, né? Mas a gente recebe muito recurso, a gente foi muito ouvido, né, prefeito? A região foi muito ouvida pelo governo, então a gente realmente consegue vislumbrar um 25 sim, com muito mais obras, com muito
muitas melhorias, mas já conseguiu vislumbrar. Nós fomos, Barra do Rio Azul foi extremamente afetada, nós não fomos afetados pelas águas, mas o Rio Grande do Sul inteiro foi afetado pela situação, né? E nós tivemos aí, justamente por esse fortalecimento de união aí de ações, nós tivemos toda essa solidariedade, né, de todos os municípios vizinhos, tivemos a solidariedade do Brasil inteiro, não tenha dúvida, sim, mas o quanto nós pudemos nos auxiliar um ao outro, os próximos, né, pudemos nos auxiliar para que a gente pudesse sair dessa situação. É óbvio que ainda nós colhemos, né, resultados aí dessa questão, né, a questão econômica ficou muito impactada nesse ano, como disse, foi um ano desafiador, mas eu acho que está aí, esse é o grande, a gente que viaja às vezes, né, vê outras coisas, eu acho que a grande virtude do nosso povo, né, a grande virtude do brasileiro é a capacidade de se reinventar, é a resiliência, é essa força de trabalho que nós temos, essa vontade de fazer mais e melhor, né, e estar sempre aberto ao novo e ao que as pessoas trazem de bom pra gente, né, então essa docilidade do nosso povo também faz com que a gente seja pessoas que consigam dar a volta, eu acho, mais rapidamente. Pois é, falando um pouquinho dessa experiência que tanto o Marcelo teve agora na China, Japão, Débora também esteve na Alemanha, conhecendo outras culturas, o que a gente pode trazer de exemplo de cidades tão diferentes, de países, de culturas tão diferentes, mas que de repente podem agregar aqui no nosso Erechim? Olha, tem muitas, a gente está falando assim de países muito mais antigos do que os nossos, sim, países que têm uma história, que têm um investimento, uma tecnologia muito diferente da nossa, então eles têm outras condições hoje, né? Mas é aquilo que eu digo, o que eu trago é cada vez que a gente sai, é muito bom voltar, justamente porque essa maleabilidade, essa união de esforços e essa liberdade que a gente tem, que às vezes a gente não se dá conta, no agir, sim, principalmente no empreender. Ninguém empreende como brasileiro. Ninguém tem a liberdade de empreender como o brasileiro. Então, eu acho que isso faz com que a gente valorize cada vez mais a nossa terra. As nossas riquezas, que são em todos os setores, né? Nós somos um país que tem riquezas em todos os setores e segmentos. Eu acho que isso é inigualável, né? Mas é claro que eu acho que tem uma coisa que fica, para mim, sempre fica claro, minha formação primeira é na educação, né? Então, que é assim, é realmente a educação. Eu acho que a educação faz toda a diferença para que tu forme uma nação melhor, né? E a disciplina. Acho que a disciplina também, né? A disciplina em fazer, quer dizer, tem um método a seguir, ele precisa ser seguido, e eu acho que é nisso que o brasileiro às vezes peca um pouco, né? O jeitinho, aquele de a gente querer inventar, vem aí, se nós vamos trazer para o comércio, esse ano nós até fizemos essa experiência dentro do Black Friday, que o brasileiro acabou desvirtuando o Black Friday e virou novembro Black, né? E nós, nessa campanha, esse ano da CDL, fizemos exatamente a sexta-feira, foi Black Friday mesmo, foi o dia 29, sexta-feira, e pelas pesquisas dos lojistas que participaram conosco e dos consumidores, funcionou, porque levou para aquele dia, foi oportunizado naquele dia foram preços realmente reais, que eles puderam fazer isso, tu não consegue fazer uma mega oferta um mês inteiro, né? Principalmente porque, novamente, para não ser mal interpretada, nós somos feitos de pequenos e médios no comércio e no varejo, né? Os nossos associados são pequenos e médios, então nós precisamos entender também isso quando a gente fala para quem nós estamos falando e com quem nós estamos atuando. Então é essas coisas que eu digo que às vezes a gente vê que são diferenças culturais que demonstram por que às vezes eles conseguem mais e melhor, mas também nós temos muitas coisas boas aqui, é sempre bom voltar, viu? É melhor viver aqui. Marcelo, e para ti, em países de culturas tão diferentes, vivendo uma experiência nova e que com certeza no decorrer dos anos ainda vai ser aplicada aqui no Brasil. Verdade, Sandra. Eu compartilho da opinião da Débora. Realmente, assim, são países com uma história milenar, né? Então, passaram todo esse processo, que o Brasil é jovem ainda, perante a Europa, perante os asiáticos, né? Eles estão há milhares e milhares de anos, mas tem uma questão cultural, né? Eles são muito disciplinados, eles respeitam realmente as determinações, mas nós temos essa diversidade cultural aqui do Brasil que é linda, que é maravilhosa. A região Alto Uruguai é o exemplo disso, né? É italiano, alemão, judeu, os nativos, os afro, enfim, toda essa cultura que nós temos aqui na nossa região que faz ela diferenciada, e o Rio Grande do Sul é assim, né? Então, quando a gente volta para cá, a gente valoriza, né? As nossas belezas naturais, por mais que o Rio Grande do Sul está vivendo
esse clima, assim, mas no geral, comparando com o mundo, nós temos um clima maravilhoso, né? Acho que o nosso grande desafio é no mundo político, que eu faço esse comparativo, né? O Rio Grande do Sul, a região sul, faz o nosso dever de casa, mas infelizmente ainda em Brasília é o nosso grande desafio frente às diversidades culturais. A gente acaba perdendo pela nossa desunião. Eu falava antes dos bastidores, se a gente, região sul, sudeste e centro-oeste, que tem a mesma mentalidade, se a gente se unisse, a gente poderia guiar os rumos do Brasil, mas infelizmente a gente acaba se dividindo pelas nossas vaidades de região, né? E acaba uma região mais para o norte dominando, né, o país e ditando as regras, né? Mas fora isso, acho que o Brasil tem muito para avançar, nós temos grandes oportunidades e com certeza a gente vai ali na frente colher os frutos, né? E o nosso, falo do povo gaúcho, que a gente compara com o resto do mundo, o nosso povo é muito empreendedor. Onde tem gaúcho tem desenvolvimento, né, tem resiliência, é um povo que não desiste, é um povo que se adapta. Então, com certeza a gente consegue adaptar isso perante o mundo, que o nosso estado está no caminho, que a gente está acompanhando todo esse cenário de mudanças, né, da economia mundial e acho que vai ter muitas boas oportunidades aí pela tendência. Só que esse projeto tem que se manter independente de gestor, né, que realmente o governo do estado possa manter essa batida de criar oportunidade para o mundo empresarial poder continuar crescendo e desenvolvendo. O estado do Rio Grande do Sul, que era o estado mais conservador, o estado mais difícil de investir, ele está mudando, né, Débora? Está tendo muita desburocratização, muita facilitação para realmente as coisas acontecerem. E nos municípios também tendo essa visão. O poder público não pode atrapalhar o empresário. E o empresário também não pode extrapolar. Então, todo mundo está tendo esse entendimento de realmente fazer o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, né? Pensando no meio ambiente, pensando na sociedade. E eu acho que é esses passos que nós temos que continuar avançando. E agora com as novas gestões que iniciam no dia 1º de janeiro, que realmente todo mundo possa vir com essa batida, com esse entendimento de diálogo, de construção e que o Estado não atrapalhe quem quer investir, quem quer desenvolver as suas cidades. Verdade. Agora, falando um pouquinho da CDL, a gente tem alguns serviços importantíssimos e que às vezes a população de Erechim não utiliza esse serviço por falta de conhecimento. CDL Brasil, que é o SPC, telefonia, Brasil, enfim. Exatamente. Nós temos a telefonia, né, que já é um trabalho tradicional que a CDL tem, ofertando para todos os seus associados, familiares de associados, né, e os seus colaboradores, né, o serviço de telefonia. Nós trouxemos de volta, né, digamos assim, o serviço CDL Empregos, tá? Então reabrimos a CDL Empregos, então a questão de 2 meses nós estamos recebendo então vagas de emprego, então todas as quartas-feiras das 13h30 às 17 horas nós temos uma psicóloga que está lá na CDL fazendo entrevistas para receber essas pessoas que precisam se empregar. Ela faz um pequeno treinamento também com essas pessoas e também estamos recebendo das empresas então associadas as suas demandas, porque a gente atende muito comércio e serviços, então a gente precisa que comércio e serviços coloquem as suas demandas, o que eles precisam, quais são as vagas, entrem em contato com a CDL, que nós estamos fazendo esse encaminhamento também. Fazemos um treinamento também para essas pessoas a partir da CDL Academy, né? Então para os candidatos, então tem muita oportunidade nesse sentido. A CDL ainda trabalha para os seus associados com um convênio que ela tem com a Unimed, onde nós temos então o cartão saúde Unimed e o plano de saúde da Unimed. Então todo associado tem direito a ter esse serviço, né, ou ao cartão de saúde ou ao plano com um preço diferenciado para o comércio. Então nós temos muitos benefícios dentro da CDL. Nós temos o CDL jurídico, que então como a título de consultoria, que todo associado pode solicitar para consultar, para ter uma ideia, né, tirar alguma dúvida. Nós temos o nosso serviço jurídico também, então com o advogado, que ele pode, né, também tirar algumas dúvidas. Então, a gente procura ser realmente uma rede de apoio para todas aquelas pessoas que utilizam a nossa CDL, que fazem parte da nossa associação. A atividade de vocês dois, ela acontece muito aqui em Erechim, mas também em Porto Alegre. Seguidamente, vocês estão na estrada e acompanhando toda essa questão aí de dificuldade de acesso. Como é que está essas ligações asfálticas, esses pedidos para que sejam ampliados, para que sejam melhorados? De que forma as entidades estão cobrando isso do governador do estado? Importante falar disso, Sandra. Nós tivemos antecedendo a FINAP, né, Débora, uma ação que começou
mais uma vez mostrando a união da nossa região, a CIE, CDL, municípios aqui, a MAL, FAMURS, o CODER, né? Enfim, todas as entidades representativas aqui, né? Se unindo para apresentar as pautas da região Alto Uruguai, que tem aproveitado essa onda, essa oportunidade aqui pela nossa união, o governo do estado tem olhado. Quando tu falava antes, né, eu me lembro antes de ser prefeito em 2017, eu ouvia muito, o Rio Grande do Sul termina em Passo Fundo. E de 2017 para cá a gente conseguiu mudar isso graças à nossa união. Todo mundo começou a dialogar, construir e apresentar as pautas regionais. Uma região que tinha de 32 municípios, 10 municípios que não tinham acesso asfáltico, agora está faltando 4. Benjamin e Faxinalzinho, 4 irmãos e Entre Rios. Benjamin e Faxinalzinho, a qualquer momento a gente está de vigília, dialogando com o governador Eduardo Leite, com o secretário Costela, o Luciano Faustino, que é o diretor-geral do DAIR, para a qualquer momento dar o start dessa obra. Tem uma empresa aqui da região que vai executar, né, esse trecho, que também vai incluir esses 2 municípios, e a previsão que agora no primeiro semestre de 2025, Entre Rios do Sul e na sequência 4 irmãos. E o compromisso do governador para os 22 municípios que faltam no Rio Grande do Sul é até 2026 todas essas obras estão em andamento e no mínimo com 80% de execução. A rodovia, né, Débora, a gente tem uma dificuldade aqui, a 135, né, desafiadora, congestionada, muito acidente. Eu tenho falado que é uma estrada da morte, porque toda semana ou a cada 15 dias tem dado um acidente fatal. Até nesta semana nós vamos ter uma audiência pública, seria uma consulta, né, não seria uma audiência pública, uma consulta do governo do estado para o lançamento, né, da concessão desse trecho que vai de Erechim a Passo Fundo, de Passo Fundo até Nova Prata, de Casca até Encantado, de Encantado até Venâncio Aires. Um projeto que vai envolver muita duplicação, melhorias da rodovia, e onde a gente vai estar encaminhando então as sugestões para o governo do estado, para que realmente tenha a proposta no primeiro momento, duplicação de Coxilha a Passo Fundo nos primeiros 5 anos. O trecho de Erechim a Getúlio ficaria a partir do 6º ano, junto com o prefeito Paulo Polis e o prefeito Soligo, enfim, as lideranças da região. As entidades têm defendido que o trecho de Erechim até a Universidade Federal seja duplicado, né, Débora, nos primeiros 5 anos, que é importante. Ali tem o corredor do desenvolvimento, muitas empresas, a universidade, então também é fundamental. Então nós vamos apresentar isso para o secretário Pedro Capelupi, a deputada Nadine vai estar aqui acompanhando, então unindo com todas as entidades que vão estar participando, para realmente poder acelerar essas obras. A previsão é que no primeiro semestre de 2025 aconteça a concessão. Muitos vão dizer assim, mas a gente já paga IPVA, já paga um monte de imposto, pedágio. Hoje existe o pedágio e não está funcionando, que a EGR é um braço do Estado, a gente está pagando pedágio para tapar buraco e tapar mal. Isso. Então é melhor passar para a iniciativa privada. A 386 a gente vê o que está acontecendo, a transformação. Está todo vapor aquela obra, ela está dando transtorno agora, mas dentro de 5 anos nós vamos ter aí praticamente 70% duplicado, do trecho duplicado, que vai trazer mais segurança, escoamento da produção. Então nós precisamos aqui, e nos outros países desenvolvidos, seja primeiro mundo ou em desenvolvimento, as rodovias principais são pedagiadas. Sim. Acho que o governo do estado está trazendo, a pedido, né, de todas as entidades, é o free flow, que seria, tu vai pagar por trechos. Não vai ter a cancela, então vai fazer a leitura da placa e você vai, foi de Erechim a Getúlio, é um trecho. De Getúlio até Sertão é outro, então ele vai ser mais justo. Né? Você vai pagar proporcional ao que está rodando, isso já está acontecendo na Serra Gaúcha e está sendo uma boa prática. Então nós temos que debater para acontecer, porque só um pneu que tu estraga na estrada, um acidente que você se envolve, o tempo que tu perde, o valor do pedágio ele se paga tendo uma rodovia duplicada. E a luta continua, né, pela a Transbrasiliana, para atualizar aqui Sandra, Débora, estou acompanhando também a cada 15 dias vou chamando o pessoal do DENIT, ver como é que está o andamento. Está tudo no PAC, está priorizada a obra, só que o desafio agora é a licença ambiental. Ela tem supressão da Mata Atlântica, então tem que fazer um estudo, leva 1 ano esse estudo, tem que contar fluxo de veículos, quantas árvores, quantos animais, enfim, para gerar todo o impacto. Né, o governo federal encaminhou esse projeto, o FEPAM tem que analisar e aprovar dessa licença, daí vai conseguir licitar a obra. Então é um sonho que vai ficar para 2026, mas está caminhando, tá bem próximo, então acho que nunca teve tão... Pena que deu esse detalhe aí. E entre outras pautas também tem o aeroporto, né, Débora? Não sei se você quer comentar um pouquinho, que acho que é algo que
O sonho era ter o trem-bala, que tem na Europa, tem na China, tem no Japão, que você percorre 400 quilômetros em 2 horas. Hoje a gente leva 5, 6 horas para fazer 400 e poucos quilômetros. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil fez uma opção lá no passado pelas rodovias e os trens acabaram, as ferrovias aí acabaram sendo abandonadas. Mas eu acho que a questão do transporte aéreo é uma grande oportunidade. A nossa região teria oportunidade para avançar nas voos regionais. Né? Com certeza, eu acho que a demanda existe, existe todo um trabalho, né, de todas as entidades, do prefeito, todos os prefeitos e afinal toda a região, para que a gente possa trazer, né, mas é isso que eu digo, a gente também precisa ser realista, né, e trabalhar em cima daquilo que já é possível, perfeitamente possível. Eu acho que essa questão das estradas que o prefeito Marcelo Arruda traz é o que é perfeitamente possível. Então isso é uma coisa muito muito importante, a gente ter esse trecho da 135 agora com outra estrutura, com outras possibilidades de estrutura, porque só isso já melhora muito, né? Isso, uma coisa não invalida a outra, né? Então eu acho que sim, a nossa região precisa da oportunidade do aeroporto. A gente entende as argumentações de que existem aeroportos próximos, mas não, nós mesmo assim por geograficamente a nossa cidade, ela é uma cidade ao norte do estado, então ela realmente fica localizada com muita distância sempre. A qualquer lado que a gente vá são 300, 400 quilômetros. Então a gente realmente precisa para o desenvolvimento trazer esse recurso também do aeroporto, né? Mas eu acho que a gente vem caminhando para isso, né? Vem caminhando para a melhoria aí das estradas e tenho certeza que sim, que a gente terá um 2025 melhor já, acho que colhendo já aquilo que a gente foi semeando aqui nesse 2024, que a gente teve que se desafiar também de várias formas. Falando em aeroporto, Sandra, só aproveitar a consulta popular, entre as 4 prioridades ficou a ampliação da pista, né? Sim, que o Darlan da CIE e o seu Badalotti, que são os experts da aviação, eles falaram que tendo a ampliação da pista e o melhoramento da sinalização, a gente consegue trabalhar voos que seriam possíveis para Santa Catarina, uma ligação para Porto Alegre, para não competir com Passo Fundo e Chapecó, né? Porque a gente não pode ter competição, né? Não, e até porque Passo Fundo e Chapecó não tem voo direto a Porto Alegre, por exemplo. Tu tem que ir ou a Florianópolis ou a São Paulo. Então, quer dizer, existe a possibilidade, né? Existe espaço, né? Então, eu acho que... Passo Fundo pode vir aqui para usar Porto Alegre. Exatamente. Utilizar os voos para São Paulo, exatamente. Eu acho que a gente, além de tudo, a gente tem que fazer esse estudo mais inteligente, no sentido de quais rotas, então, que nós podemos atender, porque aí tu começa a conseguir trazer o voo comercial, tu começa a criar demandas e tu traz a região novamente nesse pensamento. Não é pensando só em Erechim, mas pensando em atender a região na sua amplitude, né? E aí entram essas outras cidades que podem nos auxiliar com os roteiros que elas têm e a gente com outros que não são ofertados. O nosso desafio da pista aqui foi sempre a insegurança, né? Porque os voos que tiveram aqui, por não ter essas melhorias... Deu problema. O pessoal comprava passagem, chegava na hora, cancelava, enfim. Então, é essa confiabilidade que tem que resgatar. Tem que resgatar. E esse diálogo que tem que ter com as regiões aqui para viabilizar um voo que atenda e não compita. Né, isso, que é o importante, né? Porque daí, aí sim tu consegue formar um anel, né? Tu consegue formar um anel entre essas regiões. Então, não é porque são muito próximos. Não, tu precisa criar o anel de atendimento que os 3, digamos assim, se nós falarmos Chapecó e Passo Fundo, que então em Erechim, que os 3 aeroportos realmente te levem para o resto do Brasil. Que isso que é importante. A duplicação da 135, a gente reduz aí para 45 minutos o nosso deslocamento, imagina né? Só. Nossa. Muda tudo, né? Não, muda tudo. E agora nós comentávamos, né? Eu vou muito a Sarandi, né? Porque eu tenho algumas fábricas com quem eu trabalho, que eu vou a Sarandi, e eu vou pela balsa. Ainda a gente ouve falar que vai pela balsa aqui. Vou pela balsa aí por Campinas, né? Então a ponte ali, tá? Só falta a cabeceira da ponte. Agora acho que falta uma verba aí, né? Que o prefeito que eles estão agora viabilizando. Só para atualizar, o que está acontecendo? Tem uma emenda que era das comissões, a tal da RP9, o pessoal entender. Então teve todo o debate que está tendo da STF, Congresso Nacional, uma emenda quase de 6 milhões de reais, que o senador Reis fez via comissão. Então a gente também está junto com o prefeito Paulo Batiste, junto com o prefeito de Ronda Alta, junto com a AMAL, e todas as lideranças, junto com o FAMURS também, dialogando lá com o governo federal para ver se destrava, para vir esses 6 milhões para a empresa poder concluir, porque a parte do Estado já entrou o dinheiro, o restante das emendas também entrou, só falta esses 6 milhões para concluir as cabeceiras, como a Débora, eu também passei outro dia para ir lá para Santa Rosa, na Feira Soja, a ponte está pronta.
Então, é uma obra espetacular. Pulo, né? E vai ser um pulo, escoa toda a produção da região, tudo passa por aí, que agora aqueles, né, caminhões passando pela balsa, está uma região super produtiva. Então, assim, a gente realmente, isso vai dar um boom na região, né? Então, nós precisamos trabalhar juntos por conta disso. E ali, Sandra, foi alinhada naquela ação das entidades, que o governador colocou, né? Anotou, me lembro, estava do lado dele lá, ele está entre as prioridades para ano que vem a questão de recursos para asfaltar o trecho de Campinas até a ponte, e da ponte até a Ronda Alta, que vai ficar 14 quilômetros de chão, 4 quilômetros do lado de Campinas e 10 do lado de Ronda Alta. Ficou alinhado que o Ronda Alta vai doar o projeto para o governo do estado, para agilizar. Campinas já tem o projeto. Então, ali acho que vai ser uma conquista de toda a região. Já começou ali em Campinas até, uma parte ali já começou. E a 477 também, que é uma ligação de Centenário a Carlos Gomes, que daí tu liga com aquela região da Amunor, né? Vai sair lá em Lagoa Vermelha, Vacaria, enfim, os campos em cima da serra. E também quem gosta de ir para o litoral vai ficar mais fácil. E então obras que vão mudar aqui a nossa conexão, né? Vai facilitar, vai vir mais investimento. Muda o cenário, vai facilitar, né? Muda o cenário da região, porque tu faz uma ligação completa, né? E assim com facilidade, então tudo muda, né? Essa questão de negócios, da mobilidade das pessoas, quer dizer, tu engrandece. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem como responsabilidade, né? Quando está à frente das entidades aí, todas elas se unir a essas causas para que a gente cresça nesse sentido. Verdade. Débora, a gente está chegando aí no final do ano e a CDL ainda tem um grande evento que vai acontecer no dia 27/12, já deixou muita gente feliz esse ano e agora vai fechar o ano com chave de ouro. Como todos sabem, a nossa CDL trabalha anualmente com a nossa grade de eventos, né? Que então são além dos treinamentos que a gente faz, dos eventos e das iniciativas, a gente faz sorteios onde a gente faz a premiação do consumidor final e também daquele lojista que participa. Então nós tivemos vários prêmios durante as datas comerciais desse ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorados, com o tradicional Baile dos Namorados, que também é um evento bastante concorrido e tal. E no final do ano agora o grande sorteio. Então ainda dá tempo. Baixar o aplicativo Eu Sou CDL Erechim, todas as lojas que estão associadas, né, à grade de eventos estão participando desse sorteio, então através da nota fiscal a gente só baixa o aplicativo, lá faz a leitura do QR Code, gera um número e você vai estar concorrendo então a 2 automóveis, esse ano um automóvel Nivus e um Mobi. Além de uma Alexa, de um aspirador robô e uma caixa de som JBL e mais uns 8 prêmios aí entre tudo. Excelente! A oportunidade é bem boa. O aplicativo Eu Sou CDL Erechim é um aplicativo leve, então ele não ocupa espaço no seu telefone. A gente sabe que algumas pessoas dizem, mas tenho que baixar um aplicativo, mas assim, não precisa mais ficar preenchendo o cupom, que às vezes as pessoas não preenchiam. Por outro lado, a gente precisa entender que com a lei de proteção de dados, aqueles cupons que a gente tinha, todos os dados, eles hoje não são mais viáveis, porque a gente tem que estar fazendo incineração. Tem uma série de questões que nos levam. E porque o mundo virou um mundo virtual, né? A gente precisa se adequar. Então, assim, baixa o aplicativo, a gente baixa uma vez só, e depois é só apontar a câmera lá, ler o QR Code, não precisa fazer mais nada. Tem muita chance, vale a pena, né? Porque como é uma novidade, ainda tem muitas pessoas baixando agora o aplicativo, então aproveita a oportunidade. E o prêmio é ótimo. Sempre lembrando que a nossa campanha, ela é um patrocínio da Sicredi, a grade de eventos é a patrocinadora da nossa Sicredi, nossa grande apoiadora, a Prefeitura Municipal de Erechim. Então nós temos sempre todo um grupo de trabalho aí, nós fazemos uma ação coletiva aí para que a gente possa realmente agradecer o nosso cliente, que prestigiando o nosso comércio também pode ser premiado. Verdade. Marcelo, esse ano você encerra um período na Prefeitura de Barra do Rio Azul. Eu acredito que foi bastante desafiador para ti. E também esse ano te trouxe a FAMURS como presidente, um outro desafio bem abrangente. Como é que tu encerra 2024? Foi Barra do Rio Azul, né, que a gente teve o privilégio de ser prefeito por esses 8 anos, uma cidade próspera, uma cidade que ela é pequena na população, mas ela é forte no que ela faz, dentro da vocação do agronegócio, então a gente fica muito feliz. A semana até recebi um prefeito eleito da cidade de Lindóia, Lindóia do Sul, do lado ali de Pumirim, na região de Concórdia, e eles estão vindo buscar bons exemplos para poder impulsionar a agricultura, porque eles também têm uma cidade com 4.500 habitantes, mas tem uma vocação da sua economia voltada para o agronegócio.
E aí a gente tem mostrado que Barra do Rio Azul, dentro da sua vocação, conseguiu se destacar no Rio Grande do Sul, e esse exemplo a gente tem levado também para os outros municípios. Então, é uma cidade que a gente conseguiu resgatar o orgulho de ser barrazulense, a população está bem, com uma renda, todos voltaram a ser, a gente fala que hoje não é mais o agricultor, o colono, ele virou um empresário rural, Débora. Então, o pessoal está com uma renda muito boa, está com desenvolvimento na propriedade, o município está bonito, organizado, por mais que enfrentou 2 enchentes. Ali nós estávamos transformando Barra do Rio Azul antes do dia 13 de novembro para ser aquela cidadezinha de primeiro mundo, assim, tudo bonito, tudo organizado, tudo sinalizado. Mas, infelizmente, veio aí as cheias, acabaram trazendo essa pequena destruição. A gente agradece que não perdeu nenhuma vida e os bens, os danos materiais a gente está recuperando. Exato. Então, depois a gente recuperou rápido, veio aquela do dia 2 de maio, toda a região novamente nos ajudou e Barra do Rio Azul está encerrando agora a programação do Natal, mostrando que a cidade está quase novamente bonita de novo, está florida, o pessoal tem se empenhado muito lá para deixar a nossa cidade com a mesma cara, as praças, os pontos principais já estão restaurados, estamos desassoreando os nossos rios lá para trazer tranquilidade para a população, né, com vários projetos já encaminhados para ter uma cidade mais resiliente e com o sentimento de dever cumprido, assim, de realmente ter mostrado o caminho, porque muitas pessoas me diziam lá em 2017, Sandra, que Marcelo, tu vai ser prefeito da Barra, não tem o que fazer na Barra. E a gente conseguiu mostrar, não, toda a cidade, Débora, tem condição. Eu tenho falado para os prefeitos agora, pessoal, identifique a vocação da sua cidade, identifique o que o teu povo sabe fazer e ajude ele. Criando políticas públicas, ajudando a quem quer investir, a quem quer trabalhar, quem quer atrapalhar, deixa ele lá. Apoie quem quer fazer a diferença, independente se ele gosta de você ou não como gestor. Apoie todos os setores, criando programas públicos, políticas não dando assistencialismo, né? Programas onde a prefeitura ajuda uma parte, o restante, seja o agricultor ou o empreendedor investe, corre o risco junto, que as coisas vão dar certo. E realmente a gente provou lá, agora está bem encaminhado e realmente a gente fica feliz que vai seguir. O sucessor é o Anderson Bagatini, que foi meu secretário de administração, né, ao longo desse mandato, então também é um agricultor, é um empresário, é um jovem, então a gente tem a certeza que o município vai continuar bem. E o privilégio de ter assumido a FAMURS esse ano de 2024, que é um sonho de todo prefeito ou prefeita ser presidente dessa entidade, como vocês do setor varejista também poder estar na federação, na presidência daqui da CDL, que a gente pode lá também levar os exemplos, interagir com os nossos prefeitos, fazer esse elo de contato com o governo do estado, governo federal, com os órgãos de fiscalização e também poder estar levando a batida aqui da região do Alto Uruguai, né? O pessoal fala, Marcelo, eu tento participar em todos os eventos, tento estar levando, né, a experiência dos nossos municípios, estar ao lado dos nossos prefeitos e prefeitas, fazendo a população tenho levado muita mensagem que ajude os seus gestores. Agora nós estamos no processo que passou a eleição, então deixe as mágoas de lado, ajude o seu município, porque se você desejar o pior, quem perde é você. Eu tenho falado isso nas rádios, na televisão, enfim, onde a gente pode estar contribuindo, porque assim você vai conseguir, se você ajudar o seu gestor, o seu vereador, a sua vereadora, enfim, todo mundo trabalhar em conjunto, Débora, com as entidades, com as associações, você vai desenvolver a tua cidade, a tua região e você vai mudar a história. É assim que a gente tem que evoluir. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica, né, que nem time, né? Eu sou Grêmio, outro é Inter, mas tem que tentar separar, deixar esse processo político, deixa até o dia da eleição, depois trabalha em conjunto e deixa, vai chegar, passa os 3 anos e meio, daqui a um pouco aquele gestor que tu não acreditava, um pouco tu vai dizer, opa, ele me surpreendeu. E se ele não surpreendeu, você vai ter a oportunidade de mudá-la daqui 4 anos, mas nós temos que trabalhar de mãos dadas, em conjunto, e é isso que nós estamos levando para a FAMURS. E a FAMURS tem resgatado esse protagonismo, ainda mais nesse ano que a gente assumiu bem naquele momento difícil, né, das cheias, então a gente conseguiu a casa sempre movimentada, interagindo, a equipe técnica que é muito boa, que muda presidente, mas os funcionários lá continuam, então são pessoas comprometidas, que sabem a história do municipalismo e principalmente conhecer toda essa diversidade do Rio Grande do Sul, porque são 497 cidades, 29 associações, né, que têm diferenças econômicas, sociais, culturais, mas que são todos gaúchos, guerreiros e batalhadores. Débora, qual é a tua avaliação, o teu fechamento deste ano de 2024? Também termino o ano de 2024 com a sensação de missão cumprida, né?
justamente por ter tido a oportunidade de estar junto com a nossa diretoria, desenvolvendo tantos trabalhos, desenvolvendo tantas iniciativas, tendo também essa participação no Estado, né? Embora lá eu sou conhecida como a moradora do bairro de da Barra do Rio Azul, né, prefeito? Mas a gente, com o prefeito Marcelo, a gente sabe o quanto ele acolhe realmente todos os municípios, né? E ele fez uma brincadeira, sim, a Débora mora num bairro lá da nossa cidade. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal, sempre brinco quando eu digo lá, sou prefeito de Barra do Rio Azul, para vocês localizarem o nosso maior bairro, Erechim. Erechim, isso aí. Daí eles localizam. Eles mexem comigo. Mas então, assim, entender, né, que essa participação toda que a gente tem dentro da entidade, ela é uma participação que gera muito resultado, né, mas que a gente precisa estar dedicado. Então isso me orgulha muito, né, me sinto orgulhosa do trabalho que a CDL desenvolve, muito grata por poder estar nesse momento à frente da CDL Erechim. Nós tivemos o nosso mandato, inclusive, prorrogado até o final do ano de 2025, por conta de algumas mudanças estatutárias e tal, dentro da própria federação e da CNDL. Então, isso nos gerou uma nova onda, né? Não, tem mais um período de trabalho aí pela frente, mas a nossa equipe aceitou o desafio, né? Então, estamos aí desenvolvendo esse trabalho. E dizer que sim, que eu entendo que a gente precisa estar cada vez mais unidos, todos unidos, porque somente com esse sentimento de união, de ações, é que a gente consegue levar o progresso, levar o coletivo adiante. E eu, nesse momento, me sinto privilegiada por poder estar na CDL, vivendo esses momentos. Cada presidente que passa realiza dentro das suas possibilidades, dentro das demandas daquele momento. Como o prefeito Marcelo diz, tem tempo para todo mundo, mesmo digamos, na política, né, os adversários políticos tem que parar de ser adversários e passar a ser parceiros. Passa a eleição, a gente precisa ter esse entendimento. No comércio e serviços, a mesma coisa. O lojista do meu lado, ele não é meu concorrente, ele é um parceiro de negócios. Aí eu preciso entender a minha vocação, preciso entender quem eu atendo, então, porque é assim que a gente vai crescer. Então, eu acho que é um momento diferente, um momento que novas lideranças abrem com esse pensamento. O prefeito Marcelo é um exemplo, né? O nosso prefeito Polis também é um exemplo, né? De lideranças jovens que vieram, abriram novas possibilidades, né? Ampliaram possibilidades, e nós das entidades nos unimos a isso e estamos aqui realizando. Então é um privilégio estar vivendo esse momento. Bom, é um grande privilégio para Erechim e para mim também estar aqui com duas lideranças jovens, porque a Débora é uma jovem senhora e duas pessoas tão abertas para dialogar sobre diversos assuntos aqui da nossa região. Obrigada, Marcelo, pela tua consideração conosco sempre. Débora também, uma parceira que a gente não tem nem como dizer em palavras a importância que tu tens. E obrigada pelo que vocês fazem por todos nós aqui de Erechim. Feliz Natal, e que o ano de 2025 a gente possa trazer cada vez mais à tona esses debates, porque a comunidade, ela também precisa se envolver, ela precisa ser participativa. E vocês, os nossos porta-vozes. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Débora. Aproveitar aqui a TV Erechim também desejar um Feliz Natal, um próspero 2025, e realmente o que a Débora falou, o que tu falaste, Sandra, que a solidariedade, a união seja o grande símbolo e a grande luz para nos conduzir em 2025. Verdade. É isso aí, Sandra. A parceria da TV Erechim, sempre muito próxima da gente, né? É uma satisfação. A gente agradece muito. Prefeito Marcelo, que satisfação, que bom poder estar participando desse momento em que a sua participação tem sido tão importante. E desejar a nosso Erechim, né, desejar a nossos associados e a toda a comunidade um Natal abençoado, que cada um de nós possa encontrar nos corações aí a solidariedade, a união, né, o respeito, a paz, porque esse momento é um momento de família, é um momento de reflexão e que a gente precisa também descansar um pouquinho. Então, um Feliz Natal a todos. Obrigada.